Segunda atitude que tem a ver com a relação com Deus. Se eu encaro Deus como adversário, primeira consequência imediata disso, eu não reconheço leis divinas, nem consequências divinas. Porque foi o que a serpente disse para ela aqui. Não morrereis. Não, Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir e você vai se tornar como Ele. Ou seja, olha, isso tudo é fake, né? Deus é fake, é falso. Lei divina é falso, não existe. Não existe isso. Então não tem lei divina, eu não tenho que obedecer nada. Não tem consequência para nada. Não existe padrão moral. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser. Não há lei divina. Agora, lei de causa e efeito. Não existe isso. Isso não existe. Então, essa é a primeira atitude da serpente. Com isso, o que ela está fazendo, na verdade? Tirando Deus da sua posição. Porque se não há lei divina e se não há consequência, o universo não possui uma ordem moral. Não há ordem moral no universo. E, portanto, para que Deus? Não tem Deus. Vamos colocar seres humanos no lugar de Deus. Porque aí eles vão legislar e eles vão prover aos interesses humanos. Só que o que vai acontecer disso aí? Não vai acontecer isso. Acontece que vai cada um defender o que é seu. O seu interesse pessoal. Desde quando um homem vai ser colocado lá e vai defender o interesse universal? Não vai defender o interesse dele. O que beneficia ele. É o que nós estamos vendo aí também. Aí começa a divisão. Todo mundo que é diferente de mim é ruim. Então eu só vou agora... Começa assim o projeto da serpente. Começa assim. Né? Tira Deus, então... Não, então, olha, esse aqui que habita lá no país tal, não, isso aí não é boa pessoa. Quero o que é do meu. Tudo que é igual a mim. Então, eu privilegio só quem é igual a mim, excluo os diferentes. Depois, qual que é o próximo passo? Eu não beneficio nem os que são igual a mim, só a mim. Porque o projeto da serpente é de ter súditos. E não há fidelidade. Não há fidelidade no mal. No mal, cada um está por conta própria. Essa é a principal característica do mal. No mal, as pessoas se vinculam por interesses. Elas se unem enquanto uma está beneficiando a outra. Quando uma das partes se sente ameaçada, elas lutam umas com as outras. Então o mal não tem coesão. Ele briga com ele mesmo. Porque o que predomina nele é o interesse individualista. É o interesse individualista. Por isso que ele tem muita intensidade, mas ele não tem continuidade. Porque ele não se sustenta. Ele não se sustenta. A união do mal é uma união provisoríssima, ela não dura quase nada. Porque na hora que os interesses pessoais das partes que se uniram começam a entrar em jogo, eles digladiam um com o outro. O projeto do mal, ele tem um DNA, que é egoístico. Eu só penso em mim e ponto final. Sou eu num patamar e todos os outros num patamar inferior. Gente, mas olha, parece infantil, não é? Vou descrevendo isso aqui, não parece uma criancinha com seu pirulito? Não dá para ninguém? Esconde o pirulito. Ah, pega o meu brinquedo. Aí chora. Tá brincando com meu brinquedo, pega o brinquedo. Mas olha para alguns homens agora que estão à frente de algumas nações
se a psicologia deles não é infantil. Uma psicologia infantil. É essa atitude aqui. É essa atitude. Com a única diferença. São crianças com muito poder. E aí é um perigo. É um perigo. Quando você tem crianças emocionais com poder. Aí é perigoso. Esse é o perigo. Então nós vamos percebendo isso aqui. Ó. Quer dizer, tudo começa na relação com Deus. Eu vejo Deus como adversário, no primeiro momento. No segundo momento, eu quero tirar Deus, eu passo a ignorá-lo. Quero nem saber se ele existe, se ele não existe. Se ele existir, também não importa, porque eu não reconheço leis divinas e universais. Se eu não reconheço leis divinas e universais, tudo pode ser feito. Por quê? Porque eu não reconheço consequência moral. Foi o que a serpente falou para ela. Não, não tem consequência. Não, que isso. Que morrer, pode comer. Não tem consequência. Pode fazer o que você quiser. Não tem consequência moral. A gente pode fazer o que quiser. Isso é na relação com Deus. E o projeto da serpente na relação com o outro? Ele não está dito aqui. Olha que interessante. A serpente não fala para Eva, porque ela é astuta. É claro, ela vai falar para Eva. Qual que é a segunda parte do plano? Qual que é a segunda parte do plano? A segunda parte do plano é o seguinte. Se há uma criatura que está no centro, só tem um trono. Não é? Só tem um trono. Então, qual que é a parte que a serpente não contou para Eva? Games of Thrones. Né? A parte que ela não contou para Eva é que isso aqui vai gerar os jogos, as lutas pelo trono. Claro. Qual vai ser a criatura que vai sentar no trono? Quem vai obedecer? Porque não tem jeito de todo mundo mandar. Todo mundo mandar. Então, violência, ódio, perseguição, guerra, tudo é decorrência da luta pelo trono. Pelo trono. É por isso que a gente não entende. A gente não entende. Quando Jesus chega, qual que é o discurso? Arrependei-vos. Arrependei-vos? Porque o reino de Deus está próximo. Como assim? Que mensagem estranha. A pessoa abre assim o Novo Testamento, está lá. Qual que é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Se você... É igual você começar a assistir uma novela da metade para frente. Você chega e começa a assistir, fala, mas quem que é esse aqui? Quem que é o fulano? Não é? Então vamos contar a história? Arrepender de quê? Do projeto da serpente. Porque quando Jesus chega, e até hoje, né? E até hoje, qual que é o projeto que está dominando? É o projeto da serpente. No projeto da serpente, quem que é o rei? Ninguém sabe. Porque no projeto da serpente, você tem uma luta permanente pelo trono. É uma luta permanente pelo trono. Então, ninguém é rei. Ele é rei por um pequeno tempo. A proposta de Jesus é, agora nós vamos trazer o reino de Deus. Ele vai voltar a ser o rei. O soberano. Do princípio, do capítulo 2 de Gênesis. Esse é o projeto. Trazer Deus de volta para o seu posto
para a sua posição original. Porque Deus voltando para o seu trono, passa a haver uma lei divina. Havendo uma lei divina, passa a haver assim, na minha consciência, né? Eu passo a reconhecer que a lei há, ou você querendo ou reconhecendo ou não. Mas eu passo a reconhecer uma lei divina, uma lei moral e consequências. E eu passo a obedecer à lei divina. E cessa o Games of Thrones. A guerra pelo trono cessa, porque agora eu cedo a Deus o lugar que lhe é de direito. E eu permito que Ele governe. Com as suas leis de igualdade, de fraternidade, de justiça, de paz, de equilíbrio, de reconhecimento do direito de todos, do reconhecimento da diferença, do respeito à diferença, do propósito de que todos estejam bem, de que haja um lugar para todos, que haja dignidade para todos, que ninguém se sobreponha a ninguém, que tudo seja utilizado com generosidade e com fraternidade por todos. Sustentabilidade. É o reino de Deus. A volta. E aí qual que é a consequência desse reino? O paraíso. O jardim de delícias, o Éden. Quando esse reino se instala, a terra se transforma num paraíso. Passa por uma transição, que é a regeneração, para regenerar, para recuperar. E daí a ideia de regenerar. Ela estava doente, agora ela fica convalescente, se cura e vira mundo ditoso. Mundo feliz. Então, é isso. É esse o projeto. É disso que está sendo falado aqui. Essa passagem não está falando de um homem, uma mulher e uma serpente. O homem, a árvore e a vaca. Não é isso. Aqui, lembrando lá o Morro Alto. O homem, a árvore e a vaca. Aqui está falando de um processo humano. Qual atitude psíquica você assumiu no seu processo evolutivo? A da serpente? A da Eva? A atitude da Eva? A atitude do Adão? O que há em comum? Há em comum o projeto. Eva, Adão e serpente comungam de um único projeto, que não é o de Deus. É um projeto humano, uma empresa humana, um empreendimento humano. Um empreendimento humano. E aí a gente é tão curioso isso, né? Porque a gente aplaude, por exemplo, alguns heróis. Eu não vou fazer nenhuma crítica, né? Porque, como já dissemos, Deus sempre utiliza o mal, o Criador, na sua onipotência, na sua sabedoria infinita e no seu amor infinito, ele sempre monitora a serpente. E o mal que ela cria acaba redundando num bem. Mas vamos pensar assim, as pessoas que a gente admira, que saem em revista, os empresários mais ricos, os maiores empreendedores, aí, analisa o que a empresa deles produz. Pensa nisso. O que elas produzem?
É curioso, né? Bebida alcoólica, arma, droga. São as empresas mais rentáveis do mundo. São os grupos econômicos mais poderosos. O que eles produzem? Comida? Vamos pensar nisso. E são aplaudidos, são heróis. Multidões de jovens se miram nessas pessoas como se eles fossem heróis a serem seguidos. Exemplos de sucesso. Astros do pop, astros do cinema, que volta e meia vão para clínicas de reabilitação de droga. Alguns suicidam, outros esfacelam suas vidas, outros são presos por abuso sexual, ou são internados por sexolatria. Esses são os heróis da humanidade. Então, o que a gente detecta nisso tudo? Projeto Serpente. Projeto Serpente. Projeto Serpente que fascina, que é também um canto da sereia, né? Porque ele fascina e ele traz multidões que seguem como? Com duas atitudes psicológicas. A atitude de Eva ou a atitude de Adão. Então, hoje no mundo, o projeto Serpente é seguido pela atitude adâmica. Qual que é a atitude de Adão? Acomodado, não vou lá procuro, mas eu aceito, eu faço. Tá? É assim que as coisas são. Não, é isso. Por que mudar? É tudo tão difícil, eu não vou conseguir mudar o mundo mesmo. É o Adão. Ele aceita. Aceita, vive, reproduz o processo, sem nem questionar. E a Eva? Qual que é a atitude da Eva? Ela não, ela é ativista. Então ela fala, nossa, esse projeto é interessante, então eu vou fazer uma parceria aqui com a serpente. E executa o projeto. Não é? Então hoje nós temos na humanidade uma minoria, que é a serpente, que é quem criou o projeto e está conduzindo ele do mundo espiritual. Temos uma quantidade de Evas que estão executando o projeto e se beneficiando da execução, e uma multidão imensa e avassaladora de Adão, inconsciente, acomodado, passivo, que segue como boi segue na boiada, reproduzindo, sem questionar, sem pensar e achando que está tudo certo, que de fato não há nada que possa ser feito. Esse é um panorama aí dessa historinha que parece ser bobinha, mas é uma história profunda. E nós vamos mergulhar mais nessa história, no entendimento dessa história, nos próximos episódios. Até lá!